aí? Estão gostando das aulas de história? O que vocês estão achando? Tá bacana? Eu peço a vocês, sempre nos dê o feedback. Professor presencial, tire foto dos alunos, mostre como é que eles estão interagindo dentro das aulas de história, porque nós temos um chat para isso daí. Mande aí. Quem quiser mandar também um oi lá no direct, professor Beto Reis, que a gente vai batendo papo e construindo as nossas aulas de história. Nossas aulas de história, elas estão aqui acontecendo dentro de uma construção coletiva. Então, eu gostaria que vocês dessem esse feedback para as aulas de história, porque agora, na tela para vocês, essa aula de 1.2, nós iremos fazer a revisão dela. Vamos rever essa aula de história. Vamos fazer aqui o que nós estudamos, quais os assuntos que foram abordados aqui dentro dessas aulas. A origem da disciplina de história. Como é que se está essa origem? O nascimento, o desenvolvimento da história. Por que aprender história? E para que serve o conhecimento histórico? A gente começou com esta pergunta e durante a aula nós fomos respondendo por que nós precisamos estudar história. E também vimos para que serve a história. A história é a investigação das ações realizadas pelos seres humanos em diferentes épocas e lugares. Conhecimento histórico torna-se possível compreender melhor o mundo em que vivemos e o nosso lugar. O meu lugar é o caminho de história e construção. E aí eu utilizo a bússola, olha, os instrumentos de navegação de antigamente. Fontes históricas. Vimos que fonte histórica... A princípio, fonte histórica era só o que era documento no século XIX. Apenas documentos escritos eram fontes históricas. Mas, quando nós chegamos no século XX, monumentos, fotografias, instrumentos de trabalho, joias, vestimentas, entre outros objetos, passaram a ser fonte histórica também. Então, nós temos aí a outra pergunta que vem para vocês, além dessas fontes visuais, fontes escritas, fontes orais, a cultura material, todo esse processo que traz a fonte histórica, nós perguntamos quem é que faz a história. Será que a história ela é feita só por heróis? Só por militares? Só por reis? Ou a história ela é uma construção mais ampla? O que vocês acham? Quem é que faz a história? As transformações da sociedade são ocasionadas pelo sujeito histórico, que pode ser tanto um indivíduo quanto um grupo. Então, eu posso ter uma só pessoa fazendo história, mas eu posso ter um grupo daquela sociedade que faz história. Eu posso ter uma comunidade fazendo a história. A visão da história foi modificada a partir do final do século XIX, quando outros sujeitos como mulheres, operários, pessoas pobres passaram a aparecer no discurso do historiador. Então, o discurso do historiador deixou de ser só o herói. Deixou de ser só o herói e passam a ter outros personagens dentro desse processo histórico. Até meados do século XIX, somente os grandes personagens, como imperadores, reis, generais, eram considerados sujeitos da história. Agora, no final do século XIX, isso vai mudar, não serão só esses. Terão outros sujeitos da história. E aí? O que vocês acharam? Agora vocês sabem por que o professor Beto está aqui com vocês, estudando história? O quanto ela é importante para o nosso processo de construção de conhecimento? O quanto a história ela pode utilizar vocês até na produção textual da redação de vocês do Enem? Porque se vocês souberem um contexto histórico, vocês poderão fazer uma redação perfeita, com fontes históricas. Agora eu deixo com vocês a atividade, que já eu volto para corrigir essa atividade. Vamos lá, agora é com vocês essa atividade. Estava difícil, estava fácil, tranquila? Aí nós já chegamos à primeira atividade. Vocês viram que mudou o processo que vocês estão trazendo lá do ensino fundamental. Agora vocês estão fazendo o ensino médio.
Mudou, acabou. Esqueça o ensino fundamental. Aquela concepção do ensino fundamental. Agora, vocês estão um passo para o futuro de vocês. Vocês estão conosco, decolando para o futuro. Essa é a proposta do ensino médio na vida de vocês. Alunos, o ensino médio, ele vai fazer a diferença com vocês. Ele vai ser algo que vai transformar e preparar vocês a serem futuros universitários, a serem futuros concurseiros, a serem futuros a profissão que você escolher. Você vai precisar passar por esse ensino médio. Então, hoje, até quem lida com o dia a dia do campo precisa de estudo. Como seria bom você ter o seu sítio, se tornar um agrônomo, se tornar um engenheiro florestal, poder fazer projetos de carbono. Então, tudo isso passa pelo ensino médio até vocês definirem a profissão de vocês. Na tela para vocês, que a atividade de hoje ela já começa da seguinte maneira. Olha aí. Embora uma ciência histórica se ocupe de fato do passado, ela é uma ferramenta essencial para refletirmos sobre o presente. Ao revisitar o que já foi feito, buscamos entender as implicações dessas ações no contexto atual. Assim, a história desempenha um papel crucial na análise de experiência humana e na busca de respostas que possam guiar nossas atitudes. Isso é o texto motivador. Agora vem a pergunta desse texto motivador. Por isso que aí na folha de questão de vocês eu divido em quadrinhos. Um vai num quadro, outro vai no outro, e a resposta vai em outro quadrinho. Sobre o conhecimento histórico, é correto afirmar. Então, aqui o texto motivador, agora eu pergunto, conforme o texto motivador, e agora eu quero a resposta. A história não passa de uma área de conhecimento preocupada em estudar o passado? Os fatos históricos só podem ser reconhecido nas ações dos grandes acontecimentos e personagens? O tempo histórico atualmente utilizado pelo historiador demais estudantes dessa área do conhecimento é sempre linear, inquestionável e imutável? A relação do historiador com o passado acontece através do trabalho com a chamada fonte histórica. Essas fontes são apenas escritas? Ou o conhecimento histórico torna-se possível compreender melhor o mundo em que vivemos e o lugar, ou seja, a nossa identidade? Cá comigo aqui, ó. Vem cá. Vocês perceberam? Até a atividade não é igual àquela que vocês estavam acostumados lá no ensino fundamental. Agora eu estou trabalhando a atividade com vocês com base na construção de itens que o Enem exige. O Enem exige competências e habilidades que vocês irão desenvolver ao longo do tempo. As aulas de vocês estão baseadas nessas competências e habilidades do Enem e do novo ensino médio. E aí vocês têm as competências e habilidades que irão ser desenvolvidas. Então, fiquem ligados, porque as atividades elas estarão com base nessas competências e com base nessas habilidades. Então, a história no sangue, história na veia, questões do Enem. Eu estou preparando vocês para o Enem e para a vida. É aqui a mediação, ela tenta fazer isso com vocês. Qual é a resposta que vocês colocaram? Para que serve essa história? Tá? Bora colocar de novo a pergunta aí na tela, rapidinho. Coloca aí, ó. Sobre o conhecimento histórico é correto afirmar. O que é correto afirmar aqui? O que é correto afirmar? Nós sabemos que o conhecimento histórico, ele serve para nós podermos compreender melhor esse mundo que está à nossa volta.
o que está aqui no presente, não é no passado. Nós vamos compreender o que está no presente. Nós estudamos fragmento desse passado, até porque a gente não estuda toda a história, a gente estuda fragmentos dessa história para nós compreendermos o presente. Quem somos, por que vivemos, qual é a nossa identidade. Então, resposta correta, letra na tela, letra E. Letra E. Conhecimento histórico torna-se possível compreender melhor o mundo em que vivemos e o nosso lugar. Olha o outro texto, gente. Texto. Pergunta. Ixi, agora esse daqui complicou mais ainda. E aí, alternativas que eu vou dizer que está certa e que estão erradas. E o que é correto eu vou marcar aqui. Então, você vira aí que a coisa está caminhando dentro dessa maneira. É uma outra maneira de se trazer uma questão. Os registros materiais, como documentos escritos, fotografias, utensílios e monumentos, são elementos importantes para a reconstrução do passado. Além deles, fontes não materiais, como relatos orais e tradições culturais, têm sido amplamente valorizadas na historiografia contemporânea. Assim, é possível afirmar que a compreensão do passado humano exige a interpretação crítica integrada de diversas fontes. Sobre o uso dessas fontes na construção do conhecimento histórico, analise a afirmativa a seguir. As fontes materiais são as únicas que permitem uma compreensão científica e objetiva da história, que são fatos concretos e inalteráveis? As fontes orais e culturais passaram a ser valorizadas a partir do século XX, quando a historiografia ampliou seu foco para além dos grandes eventos e personagens? A integração entre fonte material e imaterial é fundamental para a visão mais completa e plural do passado, contemplando tanto a história oficial quanto a história de camadas populares? Está correto o que se afirma em... E aí? Vocês acham que as fontes materiais são a única que permite compreender a científica e objetiva da história, já que são fatos concretos e inalteráveis? As fontes orais e culturais passam a ser valorizadas a partir do século XX? A integração das fontes materiais e imateriais é fundamental? E aí? Qual dessa daí está correta? Com certeza, aqui eu já dei a dica. As fontes materiais, elas não são a única, tá? Então, essa 1 já está correta. Se a 1 está errada, então se a 1 está errada, o que nos sobra é a 2 e a 3 estão corretas. Olha aí, ó. Então, a 2 e a 3 estão corretas aí. Vamos para a próxima? Agora, vamos lá. Agora eu chamo vocês para nós podermos decolar para o futuro. Vamos decolar para o futuro? Oh, olha o nosso foguete aí, decolando para o futuro. Chamo vocês aqui para a gente decolar para o futuro aqui e a gente poder responder essa questão. Vamos lá. Olha lá o nosso foguete. Questão de número 3, na tela para vocês. Mais uma questão grandiosa. 2 textos aí, ó. Pascoal Vieira, do século XVII, nasceu em Massangano, no interior do atual território de Angola. Em 1658, filha de cativos, sendo ela própria serva de uma senhora chamada Domingas de Carvalho, que batizou e realizou o seu casamento com outro cativo da mesma propriedade de nome Aleixo. Olha a palavra propriedade, gente. O escravizado, ele era propriedade. Em 1695, foi vendida e embarcada para Salvador. Anos mais tarde, estabeleceu relações conjugais com o cativo Pedro Ardas.
Motivo pelo qual, no ano de 1700, foi denunciada a Inquisição de Lisboa. Olha aí. Páscoa possuía várias culturas, duas línguas, o quimbundo e o português. A cultura africana de sua infância e juventude foi pouco evocada no processo. Em contrapartida, demonstrou um conhecimento profundo do catolicismo romano. Seu marido, na Bahia, vinha de outra África, diferente da sua, de um universo cultural linguístico diverso. Ela morava em Salvador, mas seu destino foi decidido em Lisboa, sede do tribunal que a condenou e iria modificar o curso de sua vida. Qual a relevância do estudo das relações de poder apresentada no texto? Olha a pergunta, só para vocês saberem como é que o Enem nos trata. Essa questão do Enem. Expor o legado de um líder, confirmar a condição de liberta, denunciar o caráter de uma pagã, retirar a personagem do anonimato, apresentar a inclusão dos povos conquistados. E aí? O que é? Lembra que a história não é só feita de heróis? Aqui, o texto traz a história de Páscoa Vieira. E ele tira do anonimato alguém que era invisibilizada e agora Páscoa Vieira passa a ser vista. Olha o comentário que eu coloco nessa questão para vocês. O texto apresentado trata-se da vida de Páscoa Vieira, uma mulher africana escravizada no século XVII, que atravessou diferentes contextos culturais e geográficos. Saiu de Angola, foi vendida em Salvador, no Brasil, e posteriormente foi para Lisboa, em Portugal. Olha aí. A relevância do estudo das relações de poder nesse contexto é em trazer à luz a história de uma personagem que até então permanecia anônima nos registros históricos. Ou seja, eu estou tirando a Páscoa do anonimato e agora a história da Páscoa vira história estudada como ciência. Percebam vocês essa diferença. Então, eu trouxe essas 3 questões para vocês hoje, para vocês já saberem como é que o Enem pensa e como é que vocês têm que raciocinar as questões que é trazida pelo Enem. Então, precisa de um raciocínio lógico, de um processo construtivo, etc, etc. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula de história, mas tem mais. Tem mais aula para vocês. Vocês não vão sair daí, porque nós apenas... Coloca aqui no cenário aqui, meu diretor, coloca aqui no cenário aqui, movimentando aqui o cenário aqui, porque nós estaremos finalizando a nossa aula dentro dessa caminhada por esse processo histórico. Olha a história passando aqui atrás das pirâmides, do Coliseu, dos castelos, do Rio de Janeiro, lá da Índia. A história passando, a história viva, acontecendo. E eu chamo vocês para construírem comigo essa história. Este ano, vocês irão, de mãos dadas com o professor Beto, construir o conhecimento. Até a próxima aula.